Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmãozito da cidade de Limoeiro, estado é Pernambuco, país é Brasil. Hoje são 8 de junho de 2024. E hoje eu vou trazer mais uma dinâmica. Eu digo que é um estudo, mas mais uma dinâmica, com 10 perguntas e 10 respostas no Evangelho de João, no livro de Lucas, no livro de Marcos, no livro de Mateus e Atos dos Apóstolos. 2 perguntas em cada livro desse. Todo no Novo Testamento. E para dar início, eu vou louvar o hino do cantor cristão, o número 1, ou o primeiro. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. E para a nossa meditação, eu vou deixar aqui nos Salmos de número 27, do versículo 1 até o versículo de número 4, que ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse foi o Salmo de número 27 e versículo do número 1 ao número 4. Que nosso Deus nos abençoe. Agora, amados irmãos e queridos ouvintes, se vocês estiverem gostando dos trabalhos do irmãozinho aqui da cidade de Limoeiro, se inscreva no canal aí no YouTube e coloque irmão separado, Zito, separado de Limoeiro, com um ifzinho. Aperta o dedo aí no sininho, inscrevam-se e bota um like do lado esquerdo, ou pode dar um comentário, se você quiser dar. Eu não tenho estudo próprio, não é? Quem grava para mim aqui é um amigo meu chamado Alisson, está aqui bem na minha frente. E hoje eu estou com uma voz um pouco diferente, porque eu toquei a dentadura, parte superior e inferior também. Por isso que minha voz está um pouco diferente. Mas vamos começar o trabalho. E são, como sempre, com 10 perguntas e 10 respostas. Da letra A à letra D. Amém? Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: falou assim e levantando-se,
seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Resposta. Letra A. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Letra B. Também no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo é o 1. Letra C. Também no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo é o 1. Ou letra D. Também no Evangelho de João, capítulo 12, e também o versículo é o 1, ou o número 1. Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo é o número 1, ou o 1. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo número 1. Letra B. Também no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo número 25. Letra C. Também está escrito no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 35. Ou letra D. Ou está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o número 1, ou o 1. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, versículo número 39. Letra B. Também no livro de Lucas, no capítulo 13, e o versículo é o 34. Letra C. Também no livro de Lucas, capítulo 14, versículo número 8. Ou letra D. Também no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo é o de número 48. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo é o de número 39. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo número 29. Letra B. Também no livro de Marcos, capítulo 4, versículo número 16. Letra C. Também está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Ou letra D, está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo é o de número 41. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo é o de número 41. Quinta pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Bíblia, que nos diz assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam? Resposta, letra A.
estão escritos no livro de Mateus, capítulo 2, e os versículos são o 13 e o 14. Letra B, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, e os versículos são o 4 e o 5. Letra C, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, e os versículos são 15 e o 16. Ou letra D, também estão escritos no livro de Marcos, capítulo 6, e o versículo são 12 e o 13. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Marcos, capítulo 6, e os versículos são o de número 12 e o de número 13. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos? Resposta, letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 6. Letra B. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículo é o de número 4. Letra C. Ou está escrito no livro de Marcos, capítulo 6, e o versículo é de número 7. Ou letra D. Também, ou está também escrito no livro de Lucas, capítulo 20, e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 6, e o versículo é o de número 7. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus, ou do céu. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo é número 64. Letra B, também no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo é número 31. Letra C, também no livro de Mateus, capítulo 25, versículo número 6. Ou letra D, também no livro de Mateus, capítulo 23, e o versículo é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo é o de número 64. Então, quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo é o de número 5. Letra B, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo é o de número 14. Letra C, também no livro de Mateus, capítulo 19, versículo número 12. Ou letra D, também no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo é o de número 14.
Então, quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo número 3. Letra B, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo número 10. Letra C, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo número 8. Ou letra D, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo número 52. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo é o de número 8. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo é de número 59. Letra B, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo é número 58. Letra C, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo é 57. Ou letra D, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo é o de número 56. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo é o de número 59. Amados irmãos, queridos ouvintes, este foi o trabalho de hoje, de número 87 do estudo. É o estudo de número 87, uma dinâmica. Todo no Velho Testamento, como eu já citei aqui antes, no livro do Evangelho de João, depois no livro de Lucas, depois no livro de Mateus, depois no livro de Marcos e por último no livro de Atos dos Apóstolos. São duas perguntas em cada São duas perguntas em cada livro desse, do Novo Testamento. E ainda deixo para a meditação de todos, no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o trabalho de hoje. Mais uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas em 5 livros do Novo Testamento. Eu escolhi esse versículo e que o nosso Deus abençoe a todos vocês que vão me escutar, o irmãozito aqui da cidade de Moeiro. Desde já, eu desejo uma ótima semana para todos vocês, né? Uma semana que venha abençoada, um fim de semana também ótimo, que hoje é sábado e amanhã é domingo. Vocês possam estar com os seus familiares aí e sempre na comunhão de Cristo Jesus. Porque os que são evangélicos têm que estar em comunhão com o Senhor. E os que não são, procure a Jesus ainda, que ainda há tempo. Quanto não vir o fim, enquanto Jesus não raiar nas nuvens pela segunda e última vez, há solução para toda a vida daquele que ainda não aceitou como seu libertador e salvador das suas vidas. Que o nosso Deus nos abençoe e esse foi o trabalho do irmãozinho de hoje, dia 8 de junho de 2024. Amém.